tempo de buscar a paz que se perdeu, é tempo de amar aquele. Bom dia com alegria. Deus abençoe a tua vida, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos que estão aí agora. Não sei qual é o horário que vocês estão vendo este vídeo, que é uma bênção para você e para a tua família. Seja bem-vindo ao nosso canal Fabão Nunes Oficial lá no YouTube. Deus abençoe e deixe o seu like, comente aí se gostou, amém? Esse feedback aí é muito importante para a nossa melhoria, o nosso crescimento também nesse canal e na palavra do Senhor também, que venha nos iluminar a cada dia, a cada momento, e que possamos a cada dia crescer em graça e conhecimento em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar falando sobre o livro de Jó. Estamos hoje no capítulo 3, são somente 26 versículos que vamos estar lendo, e eu espero que você abra o teu coração, deixe o Espírito Santo agir sobre a tua vida, porque esse livro é um livro que podemos tirar muitas lições sobre ele, em questão de traumas, a qual enfrentamos em nossas vidas, em questão também de perdas, a qual precisamos entender um pouquinho a palavra de Deus, ver o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer tratar conosco, o que Deus quer fazer com que possamos aprender através de cada sofrimento. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 ao 26, somente esse versículo, para que nós não venhamos ficar muito tempo, porque é só uma reflexão, e depois você pode ler comigo do versículo 1 até o 26, para você entender o contexto desse capítulo aqui. No versículo 25 até o 26 do capítulo 3 do livro de Jó, diz dessa seguinte maneira: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Oremos em nome de Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome de Senhor Jesus. Ó Pai querido, estamos aqui mais um dia diante da Tua presença, ó Deus, porque Tu és o Deus, Senhor, o Deus que nos sustenta. Tu és o nosso alimento, papai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. E sabemos que o Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de tudo que existe. O Senhor é Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do universo. E todas as coisas que existem é feituras das Tuas mãos, ó Pai querido. Quero lhe pedir, meu Pai, nesse momento, Senhor, o Senhor vem abençoar, Senhor, cada vida, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, estará direcionando esse vídeo, essa reflexão. Que o Senhor venha fazer o milagre acontecer, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas. Não sei como elas estão lidando com os traumas da vida delas, não sei como elas estão lidando com as perdas da vida delas, mas o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que consola, o Senhor é Deus que muda a história, papai. Venha mudar as histórias, meu Pai, dessas vidas, meu Pai. Venha mudar o trajeto, meu Pai, ao qual talvez algumas pessoas estão passando, um trajeto de sofrimento, de lutas, sofrimento, meu Pai, de frustrações, sofrimento, meu Pai, de desilusões, mas o Senhor Deus, meu Pai, que renova as forças como as da águia, papai. Que o Senhor venha renovar as forças, meu Pai, dessas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que eles venham sonhar outra vez. Venha ter esperanças em Ti, papai. Entender que o Senhor é o único que pode dar a esperança que eles necessitam, ao qual o Senhor já nos deu, enviando o Seu único Filho para morrer por toda a humanidade. E nós te agradecemos, nós cremos em nome do Senhor Jesus. Continue conosco em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos.
Amém. Aqui é bem claro que aqui no capítulo 3, Jó está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Está mesmo assim furioso, mesmo assim, vamos dizer, hoje, nos dias atuais, se fosse hoje nos dias atuais, de ter perdido tudo, filhos, riqueza, seus bens materiais, gado, e daí no capítulo 2 ainda, Satanás vem e ainda ataca a saúde dele. Ele pega uma chaga muito grave, que ele precisava até se coçar com telha, pedaços de telha para se coçar, que era uma coceira que dava umas feridas muito grave naquela época. E ainda teve a sua esposa, a sua mulher, que pediu para que ele amaldiçoasse o seu Deus. Amaldiçoe seu Deus e morra. Olha a situação que chegou da própria esposa, a companheira, que estava do lado dele para ser uma ajudadora, ainda para que ele viesse a amaldiçoar o seu próprio Deus e que viesse a morrer. E ele, com as suas palavras ali no capítulo 2 que nós lemos outrora, só uma passagem rápida, uma recapitulação que nós estamos fazendo, ele fala assim: você aceita o bem de Deus com prazer e o mal não queres aceitar? Mas só que aqui parece que tudo fica contraditório, porque no capítulo 3 ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, que diz assim ainda no versículo 1 aqui da palavra de Deus: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, versículo 3 agora: pereça o dia que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Daí nós vemos aí que depois ali nós lemos no versículo 25 que diz assim, da seguinte maneira: o que eu temia aconteceu. Olha só, o que eu temia aconteceu. Agora com essas palavras, com essa versão aqui da Bíblia aqui, que vai dizendo assim, ó: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Muitas das vezes, o que eu quero já começar a fazer uma aplicação, uma reflexão para nossas vidas, muitas das vezes nós tememos muitas coisas que possam vir a acontecer na nossa vida. E por temer, e para que não venha acontecer, nós ficamos na defensiva. Então, quando ele vai dizendo que sim, no versículo 26, ele vai dizendo assim, Jó: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então você vê assim que Jó, o que ele temia, sobreveio sobre ele, a desgraça. O que veio sobre ele, a perturbação. Jó, ele lutava para ter sossego. E aqui a palavra do Senhor vai dizendo que ele está declarando que ele nunca teve descanso. E ele nunca descansou, nem repousou, mas sobreveio sobre ele a perturbação. Nos dias atuais, algumas pessoas, eu creio que todas as pessoas, elas lutam para ter uma vida de sossego e paz. Mas o que eu quero dizer nessa manhã para você: o único que pode te dar a paz é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: não vou lá dou como o mundo a dá. Ele fala assim: falo isso para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo. Então sabemos que nesse mundo vamos ter aflições constantemente. Mas só que essas aflições com Jesus Cristo, ela é suportável. E sabemos que essas aflições é umas aflições passageiras. É umas tribulações passageiras. É uma tempestade passageira.
Por mais que você sofra perda, por mais que você sofra um trauma, mas sabe uma coisa, se você estiver com Cristo, você vai passar essas turbulências, você vai passar essas tribulações, sabendo que no final a vitória é certa. Porque lá em Romanos vai falando que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E Romanos vai falando: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E também vai falando ainda em Romanos, eu gosto muito de citar Romanos, vai falando ainda em Romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a morte, a angústia, a fome, nada, a largura, a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Cristo. O que tem separado você de Cristo? É um questionamento nesta manhã que podemos fazer para algumas pessoas. O que você tem temido? O que eu quero dizer para você: não teme mal nenhum, porque se você entender que com Cristo você já venceu, que com Cristo você é mais do que vencedor, você não vai temer mal algum, porque Cristo está contigo. Se Cristo está contigo, a vitória é certa, é garantida. Então o que eu quero dizer para você: quando nós tememos algo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa isso como estratégia para que possa fazer com que venhamos cair no golpe, na cilada dele, nos planos diabólicos deles, para que venhamos sofrer as consequências a qual ele planejou para ver a nossa queda e o nosso mal. Então não faça como Jó, porque aqui ele declara: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Não fique receoso, não tenha medo. Tem pessoas que às vezes têm medo de perder o seu trono, tem pessoas que às vezes têm medo de perder seu lugar no emprego, tem pessoas que têm medo de perder algo, porque se eu perder algo, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque a vida que eu levava era uma vida assim, assado, uma vida de luxo. Mas eu quero dizer para você: nós temos um Deus. Se você acredita, se você crê que você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, então, filho, você está com o melhor, você está com a fonte. A fonte é Deus, a fonte é Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que crer. Porque aqui, nós sabemos aqui que esses traumas que Jó também ele carregava tanto trauma que ele começou a temer algo que poderia acontecer a ele. Ele ficou receoso. E às vezes, muitas das vezes, mediante os traumas e as perdas que acontecem em nossas vidas, as frustrações que acontecem em nossas vidas, nós ficamos receosos com certas situações, certos ambientes ao qual nós andamos, com certas pessoas ao qual nós se relacionamos, e não deixamos que o agir de Deus venha sobre a nossa vida. Nós ficamos muitas vezes defensivos de algo que impedindo que algo possa acontecer de mal sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e ficamos protegendo, achamos que é nós que somos protetor de algo que na verdade quem tem que nos proteger é Deus. Nós que temos que confiar na proteção de Deus sobre as nossas vidas e somente administrar aquilo que Deus nos deu, porque nós somos mordomo de Deus. Aquilo que Deus tem te dado em tuas mãos, você é somente administrador só. Mas tudo é dele. É isso que eu quero dizer. As suas finanças é dele, o que você conquistou é dele, a tua vida é dele, os teus filhos é dele, a tua empresa é dele. Somente confie. Não devemos negar os nossos sentimentos. Por mais que seja difícil, devemos botar para fora, expressar o que realmente estamos sentindo. Porque quando nós guardamos dentro de nós, é um perigo, é como se fosse uma bomba preste a explodir.
Então temos que ter essa consciência, não negar os nossos sentimentos. E por último, esperança futura. Embora Jó não seja ainda, o livro inteiro mostra que há um propósito no sofrimento e que Deus tem um plano maior, mesmo quando não entendemos no momento. Embora Jó não veja ainda, Deus tem um plano. Embora João, Maria, embora Lourdes, embora Lucinéia não veja ainda, Deus tem um plano maior. Deus sempre tem um plano maior. Embora Vitor não veja, embora Marina não veja, Misael, embora Noemi, embora a Igreja Batista Filadélfia da Vila Georgina não veja, Deus tem um plano maior. Embora o bairro da Vila Georgina não veja, Deus tem um plano maior. Embora Campinas não veja, Deus tem um plano maior. Embora o estado de São Paulo não veja, Deus tem um plano maior. Embora você ache que não tem mais solução em tua família, Deus tem um plano maior. O que eu quero dizer para você, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história, porque é Deus que é o dono da história. Deus já escreveu a tua história, está escrito a sua história. Deus, ele vai te abençoar, ele quer te abençoar. Só basta somente você se colocar na posição, se apruma. Fique no prumo, não saia da rota, siga Jesus Cristo, ande no caminho de Cristo. Deus tem um plano maior para a tua vida. Creia somente em nome de Jesus. Ainda que o Brasil não enxergue, ainda que os outros países não enxerguem o que Deus irá fazer, Deus tem um plano maior. E já está escrito já está escrito que Deus ele vai fazer. É algo maravilhoso. Creia somente em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até logo.